Bom, pessoal, retomando então o exemplo que nós paramos no último vídeo, nós vimos que em uma situação inicial que a empresa não conhecia ainda o comportamento do processo, ela coletou dados, né, referentes a vários momentos diferentes de funcionamento desse processo, que pelo histograma refletem variações muito grandes em termos de tendência central, de variabilidade, formato da distribuição. Lembrando que esses dados referem-se, né, ao volume de leite, como constava lá no nosso exemplo inicial. Então, o volume de leite em embalagem, colocado, né, que foi disposto na embalagem que vai ser vendida. Então, essa é a variável que a gente está querendo analisar. Quando foi feita a carta de controle, se percebeu que vários pontos estariam fora dos limites, né, além de um comportamento decrescente lá no final, que também é uma indicação de um processo descontrolado, o que exigiria que a empresa fizesse uma análise para tentar entender por que, que esse volume de leite faria tanto. Por que, que existem tantos fatores que fazem com que o seu resultado seja tão diferente, tão discrepante. Então ela buscou informações, fez um Chicago bem simples, né, só para a gente entender a lógica da metodologia. Identificou três causas mais importantes ligadas a duas categorias, líquido e tubulação, que seria impureza, acúmulo de gordura e o entupimento do bocal. Com base nessas causas, foram propostas ações. Isso aqui deveria estar no 5W2H, dentro de toda aquela formatação que a gente já viu, mas aqui é só um exemplo simples. Então, são ações voltadas a tentar corrigir essas falhas e tentando fazer com que elas não voltem a acontecer. Dessa maneira, com o processo já modificado, o que a empresa fez? Coletou novos dados, descartou todos aqueles dados anteriores, porque eles não eram nada confiáveis, a gente viu que a variação era muito grande, tinha muitos pontos fora. Se tivesse só um ou dois, tá, numa massa de dados bem maior, a gente poderia eventualmente só eliminar esses pontos e recalcular tudo. Mas como era uma quantidade mais significativa de pontos fora indicando situações de descontrole, resolveu-se eliminar tudo e tudo começar do zero, mas agora com o processo funcionando em condições melhores. Novos dados foram então coletados e aqui foi observa-se o novo resultado obtido. Vejam que, com base nesse novo resultado, primeiro, não há nenhuma evidência nesse gráfico de descontrole. Não há nenhum ponto acima do limite superior, que seria essa primeira linha pontilhada aqui, e nem nenhum ponto abaixo do inferior, que seria essa outra linha pontilhada aqui do lado. Também não existem pontos em sequências não aleatórias, como aquele conjunto de pontos abaixo da média ou acima da média, ou tendência crescente ou tendência decrescente. Não existe essa situação. Observem também que os limites de controle se modificaram. Se a gente for observar aqui vai dar um pouquinho acima de 1010, talvez 1012, enquanto aqui vai dar mais ou menos 990, 989. Esses seriam os limites de controle calculados agora nessa nova situação, com o processo regularizado e com dados obtidos de uma forma mais confiável. Se a gente voltasse para o gráfico inicial, vejam que o limite superior é 1015 e o inferior 985. 1015 era bem aqui, esse era o limite superior, e 985 esse era o limite inferior. Percebam o que aconteceu, os limites ficaram mais estreitos, os limites se aproximaram. Isso é decorrência, pessoal, da redução da variabilidade dos dados. Quando a gente passa a coletar dados mais uniformes, mais homogêneos, o recálculo dos limites, que acabou acontecendo, porque nós recalculamos tudo, acaba resultando em valores mais próximos. E lembrem, quanto mais próximos forem os limites, maior a indicação de que o processo está tem um comportamento mais uniforme, com menos variabilidade, com menos variação.
Isso é muito bom, isso é interessante. Melhor ainda, quando a gente observa esses dados, verifica que nenhum ponto ficou, teve indicação de descontrole. Ou seja, o que eu posso fazer a partir daqui? Eu posso considerar que esse processo, então, está sujeito apenas a causas comuns, tá? Não existe ou não existem causas especiais atuando nesse processo. Essa é a conclusão que a gente pode chegar. E eu posso, então, utilizar esses limites que foram calculados, esse limite superior e esse limite inferior, assim como, com base nessas observações, eu posso estimar, posso fazer estimativas da média do processo e da sua variabilidade, e posso, com base nesses dados, iniciar, pessoal, um controle em tempo real. A partir desse momento, a partir dessa indicação que o nosso processo está estável, está sem nenhuma situação que exija a nossa atenção, a nossa intervenção, eu posso, agora sim, começar a monitorar o processo em tempo real. É como se eu apagasse toda essa parte aqui central da figura, com todos esses pontos, mantenho somente as linhas horizontais e entrego essa carta para o operador. Operador, a partir de agora você vai a cada hora, ou a cada 4 horas, ou a cada dia, não sei, a frequência que a empresa achar mais conveniente, de acordo com a confiabilidade do seu processo, você vai coletar esses dados e vai plotar nesse gráfico e, de acordo com o treinamento que foi dado, buscar alguma evidência que indique a presença de causas especiais. Quando aí sim o processo deveria ser parado no momento em que essa causa, em que essa evidência fosse detectada. E aí, parando nesse momento, nós teríamos uma condição de diminuir de forma muito significativa a quantidade de não conformidades geradas no processo. Tá? Então, essa de modo geral, é a metodologia que deveria ser conduzida, ser utilizada, até chegar à concepção de uma carta de controle a ser usada em tempo real para monitoramento do processo. Bom, vamos agora entrar um pouco mais a fundo, vamos aprofundar um pouco mais o nosso entendimento, chegando agora na forma como calcular esses limites. E vamos iniciar o nosso estudo com dados agrupados, tá? Para isso, é interessante a gente ter uma pequena base estatística que vai nos ajudar, que vai facilitar um pouquinho o nosso entendimento, não só para esse momento, quanto também para quando a gente for calcular capacidade, formos analisar a capacidade do nosso processo, bem como formos analisar os erros, erro tipo 1 e erro tipo 2. Vamos lá. Como eu falei para vocês, nós estamos trabalhando em primeiro momento com dados agrupados. Tá? Dados agrupados é aquela situação em que eu tenho amostras, amostra 1, amostra 2, amostra 3, e eu tenho para cada amostra algumas observações coletadas. Por exemplo, 4 observações diferentes coletadas. Eu vou coletar esses dados, tá? 4 observações para cada subgrupo. E, em seguida, eu vou calcular a média para cada um deles. Vou ter a média para o primeiro subgrupo, média para o segundo, média para o terceiro. Assim como vou ter a variabilidade para cada uma delas. No final, quando eu pegar todas essas médias, eu vou ter uma média das médias, que eu vou chamar de x duas barras. E eu vou ter, se eu tenho aqui a variabilidade para cada uma dessas amostras, calculado com o desvio padrão amplitude, eu vou ter o S barra ou o R barra, desvio padrão médio ou amplitude média, em função da medida de variabilidade para cada subgrupo que eu queira utilizar. Tá? Repetindo, tenho aqui 4 observações para cada subgrupo. Para cada um deles, eu vou calcular uma média desses valores, e que eu vou chamar de x barra. Okay? E vou calcular uma variabilidade desses valores, que pode ser pelo desvio padrão ou pela amplitude. No final, quando eu tiver todos os subgrupos coletados, eu vou calcular a média de todas as médias, a média dos x barras, seria o x duas barras, e vou calcular a média da variabilidade, que pode ser a média do desvio padrão ou a média da amplitude. No
primeira propriedade que eu queria deixar claro para vocês está ligada ao teorema do limite central, que é muito conhecido, muito usado na estatística. Teorema do limite central. O que esse teorema nos diz? Supondo que uma característica de qualidade qualquer possui média μ e desvio padrão sigma, por exemplo, aquele volume em cada recipiente possui média μ e desvio padrão sigma. E se x1, x2, xn é uma amostra de tamanho n, a média dessas amostras terá distribuição normal, mesmo que os dados originalmente não sigam a normal. Isso é importante, porque principalmente para análise de capacidade, tá? Que a gente vai ter que partir do pressuposto que os dados seguem a normal. E essas observações, essa média das observações, também terá a mesma média, a média μ, e o desvio padrão vai ser sigma dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Então é muito importante essa indicação. Nós vamos usar bastante isso. Então, repetindo, se eu tenho, por exemplo, 4 observações aqui, tá? Vamos supor que aqui seja o volume de leite. Eu estou pegando vários subgrupos, cada um formado por 4 amostras. O que eu estou dizendo, então, com esse teorema? Se o meu processo de enchimento dos recipientes der uma média de 1,02 litros por recipiente, eu posso dizer, então, que a média de todas essas observações, ou seja, a média do primeiro, a média do segundo, a média do terceiro, também vai ter esse mesmo valor. E a variabilidade da distribuição das médias, ou seja, do x/1, do x/2, do x/3, vai ter a mesma variabilidade dos dados originais, tá? Só que dividido pela raiz de 4, já que eu estou trabalhando com 4 observações em cada subgrupo. A importância para a nossa metodologia desse teorema, além da questão da normalização dos valores médios, é que nós vamos fazer, pessoal, um gráfico de médias. Lembrem que quando a gente trabalha com variáveis, nós vamos ter 2 gráficos, um para característica e outro para variabilidade. Nesse caso, como eu estou trabalhando com dados agrupados, eu não vou trabalhar com os valores individuais da característica, mas sim com a média. Então, na minha carta de controle, eu vou ter a média do primeiro, a média do segundo, a média do terceiro, a média do quarto. Todos esses elementos serão pontos que serão plotados no nosso gráfico. Tá? E a variabilidade dessa distribuição vai ser sigma sobre raiz de n. Essa é a grande importância. E a segunda propriedade, que também vamos usar bastante, está ligada ao fato de que, se a gente não tem dado nenhum sobre o nosso processo, nós não vamos conhecer qual é a sua média e qual é a sua variabilidade, qual é o seu desvio padrão. Se eu não tenho esses dados, eu vou ter que estimá-los a partir das amostras que nós coletamos. Como é que eu estimo a média do processo? Como é que eu vou estimar a média dos nossos dados? A média do processo vai ser estimada pela média das médias, pela média de todos os valores, pela média global. Eu vou pegar o x/1, a média das observações do primeiro subgrupo, o x/2, a média das observações do segundo subgrupo, etc. E vou tirar a média de todos eles. Essa média das médias, que eu estou chamando de x2 barras, calculado por essa fórmula aqui, vai ser a estimativa da média do nosso processo. Já a estimativa da variabilidade, levando em conta que eu vou ter o valor de R barra ou S barra, que nós calculamos anteriormente, vai ser calculado por uma dessas duas formas que vocês estão vendo aqui. Eu posso calcular por R barra sobre D2 ou S barra sobre C4, onde D2 e C4 são constantes, tabeladas. No próximo vídeo eu vou mostrar essa tabela. E essas constantes variam apenas em função do tamanho da amostra. É o único parâmetro que eu preciso saber para poder entrar nessa tabela e calcular e obter o valor de D2 e C4 para estimar a variabilidade do nosso processo.